Há momentos em nossa vida que Deus nos chama. E Deus, em muitos momentos, Ele está nos chamando de uma maneira muito clara e pessoal. Às vezes esse chamado de Deus vem em meio à tranquilidade da nossa vida. Outras vezes, o chamado de Deus também vem ao meio aos problemas e dificuldades. Assim foi com Moisés. Ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro no anonimato quando Deus o chamou. Naquele encontro, Deus revelou algo profundo. Deus ainda chama pessoas comuns, Deus ainda chama pessoas simples para cumprir os seus propósitos. Deus, Ele pode abraçar, Deus, Ele pode usar, escolher, deixar-se conhecer por qualquer perfil de pessoa, por mais qualidades e defeitos que se tenha. O que Deus esperava de Moisés, e o que Deus também espera de cada um de nós, não é perfeição, nem eloquência, nem força. O que Deus espera de nós é disposição, ou seja, disponibilidade. Quando Moisés então ouviu a voz do Senhor dizendo: Moisés, Moisés, a sua resposta foi simples. Ele disse: eis-me aqui. E essa resposta então de Moisés é uma resposta de quem se coloca nas mãos de Deus. É uma resposta de quem se entrega nas mãos de Deus, mesmo sem entender o que virá ou o que vai enfrentar pela frente. Meus queridos, Deus está chamando. Talvez Deus esteja chamando não diante de uma sarça ardente, mas por meio da sua palavra. Deus está chamando diante de uma necessidade ao nosso redor, de uma dor ou sofrimento que precisa de consolo. Deus está chamando diante de uma pessoa que precisa ser ouvida, de uma pessoa que precisa ser compreendida, ou de uma missão que precisa de alguém que, além de disposto, esteja disponível. Deus está chamando. E a pergunta que eu faço para você é: você está disponível? Todos nós, em algum momento da vida, fomos e somos chamados por Deus. O chamado de Deus não é algo dedicado a um grupo exclusivo. O chamado de Deus não é algo dedicado ou reservado apenas aos doutores, a pastores ou missionários. Deus chama cada um de nós. E Ele chama justamente para servir, amar, perdoar e testemunhar e viver segundo a sua vontade. E a pergunta que fica para a nossa reflexão é: qual tem sido a nossa resposta ao chamado de Deus? Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? Lembrando que quando Moisés ouviu a voz do Senhor, no meio daquela sarça ardente, ele respondeu como: eis-me aqui. Essas palavras, eis-me aqui, elas expressam disponibilidade, entrega e fé. Deus chama pessoas comuns em lugares comuns. O texto bíblico nos diz que Moisés estava apacentando, estava cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. Teoricamente, nada especial, nada de extraordinário.
Pois era um dia comum, um dia de trabalho normal, e foi exatamente ali, na rotina, no dia a dia de Moisés, que Deus o chamou. O chamado de Deus então pode acontecer assim também conosco. Deus chama, Deus fala conosco no nosso cotidiano, ou seja, lá no nosso lar, no trabalho, aqui na igreja, na escola, enfim, aonde nós estamos. Muitas vezes, quem sabe, nós esperamos que Deus apareça, que Deus nos chame através de grandes eventos ou por situações extraordinárias. Mas será? Se eu dizer para vocês que é o contrário, Deus age na simplicidade da sua palavra, naquele sussurro de consciência, na calma de uma oração, no partir e repartir do pão e do vinho na Santa Ceia, no canto de um simples hino. Deus, Ele também usa as circunstâncias, os momentos da vida, para nos lembrar de que Ele tem um bom propósito para nós. Em muitos momentos, ou quem sabe nós estejamos passando por algum momento assim, que nós não conseguimos entender. Vocês conseguem entender, compreender tudo que vocês já passaram e enfrentaram na vida de vocês? Às vezes é difícil de entender, é difícil de compreender, mas sabe de uma coisa? Nós não precisamos compreender. O que Deus pede para nós é que nós confiemos, e nós podemos confiar, porque, como escreveu o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:21. Quando Deus chamou a Moisés ele nem tinha ideia do que Deus queria com ele. Moisés nem imaginava que seria chamado para libertar o povo da escravidão lá do Egito. E mesmo sem compreender, nós percebemos que Moisés ele estava disposto a ouvir. A sua resposta mostra então atenção e disponibilidade. Moisés não fugiu, Moisés não fingiu que não ouviu. Moisés ele simplesmente se colocou à disposição do Senhor. Deus então enviou Moisés em uma missão que parecia impossível para Moisés. Parecia que não havia qualquer esperança de sucesso para Moisés, a não ser por meio da palavra e da promessa de Deus que lhe assegurava a sua presença. E aí nós vemos lá em 1 Coríntios 10:13, onde o apóstolo Paulo escreve: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, Deus, providenciará um escape para que possam suportar. Meus queridos, Deus nos lembra que Ele nos dá uma carga, Ele nos dá uma responsabilidade. Mas essa carga e essa responsabilidade não é maior do que nós podemos carregar. E a carga que nós temos em nossa vida, nós não carregamos sozinhos. Deus está conosco. Ele se põe junto conosco. Por isso que nós não precisamos esperar um momento especial para ouvir a voz de Deus, pois Ele fala e nos usa aonde nós estamos, aonde Ele nos colocou, desde que o nosso coração esteja aberto para ouvir e seguir a sua vontade.
Olha só, quando caiu a ficha de Moisés, Moisés teve medo. Quando caiu a ficha de Moisés, ele teve receios, ele teve dúvidas. E aí ele começou a questionar: mas Deus, quem sou eu? Quem sou eu para ir falar com o faraó? E se o povo, se eles não acreditarem em mim, eu nem sei falar bem. Será que muitas vezes nós não somos assim? Sabemos que Deus nos chama, mas Deus chama e nós então arranjamos desculpas. Nós focamos em nossas falhas, nos focamos em nossas limitações, achamos que não somos bons o bastante, que nós não temos o dom, que nós não sabemos falar, que nós não somos dignos. Meus queridos, Deus não se impressiona com as nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita quem? Os escolhidos. E quando então Moisés expressou as suas dúvidas, Deus respondeu com uma promessa. Deus disse: Moisés, eu serei contigo. Êxodo 13, versículo 12. Irmãos, essa é a segurança que nós temos. Deus está conosco. Deus não nos larga sozinhos. Deus não nos envia sozinhos. Ele continua segurando na nossa mão. Por isso não é a nossa força, mas é a presença de Deus que faz e fará toda a diferença. Escreveu o apóstolo Paulo: em nós não há nada que nos permita afirmar que nós somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus, e é Ele que nos torna capazes de servir. 2 Coríntios 3, versículo 4 ao 6. A frase "somos capazes de fazer esse trabalho" significa que a capacidade, a habilidade e a força para realizar, para atuar na obra de Deus, não vem de nós mesmos, mas de Deus. Ele é a fonte de todo o poder, Ele é a fonte de todo o nosso sustento. Por isso, dizer "eis-me aqui" é dizer: Senhor, fala, eu estou disponível. Mesmo sem entender tudo, Senhor, eu confio. Se for da tua vontade, eu irei. E aqui estamos nós diante de vocês. E é isso, exatamente isso, gente, que Deus espera de nós. Que nós estejamos disponíveis para servir a Ele, ao nosso próximo em suas necessidades. A verdade é que muitas pessoas têm arranjado desculpas e as respostas não estão atendendo ao chamado de Deus. No entanto, ao sermos chamados, Jesus Cristo nos qualifica, nos transforma, Ele nos dá uma nova vida, assim como aconteceu com os profetas, com os discípulos, com os apóstolos. E aí nós vemos então que depois das desculpas, Moisés tentou dar desculpas, mas as desculpas não colaram. Moisés, ele finalmente obedeceu. E o que aconteceu? Deus usou para libertar o povo de Israel da escravidão, abrir o mar e conduzir Israel até a terra prometida. E como lemos, tudo começou com uma simples resposta. Qual foi a resposta? Eis-me aqui, Senhor. Por isso, meus queridos, nós não precisamos ter vergonha, nós não precisamos ter medo, porque a iniciativa toda é do Senhor. A nossa parte, o que cabe a nós é não largar da mão de Deus. Não largar da mão de Deus.
Pois o nosso chamado, talvez o nosso chamado não seja para libertar um povo, mas pode ser para orar por alguém, ajudar, ensinar a palavra, acolher um coração ferido, ou testemunhar o amor de Cristo aonde Deus nos leva, aonde Deus nos coloca. Por isso toda obra de Deus começa com um coração disponível para Deus. Deus continua chamando. E Deus chama pais e mães, jovens e idosos, profissionais e estudantes. Ele chama você, aonde quer que você esteja. Ele usa então a vocação de pai, a vocação de advogado, de professor. Ele usa a vocação de mãe. Ele usa a vocação de cada um de nós para chegar e abençoar a vida de outras pessoas. Ontem nós tivemos um encontro de oração e nós aprendemos isso, que nós somos abençoados para abençoar outras pessoas. Então Deus usa a nossa vocação de estudante também para nos reconciliar, ou seja, para se reconciliar. Deus então, quem sabe, esteja nos chamando, e Ele nos chama também para voltar aqui, para permanecer em comunhão conosco, com nossos irmãos da fé. Deus esteja chamando a gente para servir com mais amor, ou simplesmente Deus está chamando para que a gente confie nele e entregue a vida a Ele. Pois como nós cantamos, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. E aí escreveu o pastor Ayrton no livro Igreja em Movimento, a prática da ação social, o seguinte, abre aspas: pessoas precisam de Deus. Saber que Deus está comigo é muito bom, mas sentir a presença de Deus através do apoio, da companhia, dos conselhos, da ajuda, da palavra amiga, do socorro, do ombro amigo do próximo é especial. Estar ao lado de alguém, pegar na mão, ouvir, dialogar, fazer, ajudar. Assim, o amor e a presença de Deus se tornam reais na vida das pessoas. Afinal, pessoas precisam de pessoas. Quando Jesus disse, Deus não é um Deus de mortos e sim de vivos, lá em Lucas, Ele nos lembrou então que a fé é movimento, é ação, é vida que pulsa em comunhão com o Criador. Ser chamado por Deus é ser convidado a sair da estagnação espiritual, sair do conformismo e a viver de forma ativa em sua presença. E como também escreveu o pastor Ayrton, da mesma forma como Jesus reconstruiu a comunhão das pessoas com Deus e a comunhão entre as pessoas e sarou as feridas provocadas pelo pecado, assim a missão da igreja também consiste em reaproximar as pessoas de Deus através da pregação da palavra e da administração do batismo e da Santa Ceia. Fecha aspas. Meus queridos, Deus nos chama não para condenar, Deus nos chama para salvar. Jesus ele veio ao mundo não para apontar o dedo, mas ele veio para estender a mão. Ele não veio para julgar os pecadores, mas para salvá-los do pecado. Enquanto o mundo condena,
Deus oferece perdão. Enquanto muitos afastam, Deus acolhe. E diante disso eu pergunto, qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? Que você possa dizer com amor e compromisso: eis-me aqui, Senhor, usa-me segundo a tua vontade. Quem sabe muitos estão dizendo: Senhor, envia, envia, Senhor. Mas muito poucos dizem: envia-me a mim. O chamado de Deus é para todos. Deus chama para sermos instrumentos de salvação e não de condenação. Sermos voz de esperança, não uma voz de crítica. Sermos mãos que levantam e não mãos que empurram para baixo, como está escrito. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus nos capacita e nos manda a perdoar, a sermos agentes de paz que promovem a vontade do Pai, que é sempre boa, agradável e perfeita. Realmente não é fácil enfrentar os problemas, não é fácil enfrentar as dificuldades, mas que a gente confie. Deus está conosco e Ele nos capacita, Ele nos fortalece. Portanto, Moisés não era o mais preparado, nem o mais confiante, mas ele estava disponível. Da mesma forma, Deus chamou Samuel, ainda menino lá no templo. E aí nós percebemos a disponibilidade, estar disponível, não é ter, não é receber tudo pronto, não é receber tudo de mão beijada, como se diz, mas é ter um coração aberto à voz de Deus. O que está tudo pronto é a nossa salvação. Isso está tudo pronto, com seu sofrimento, com sua morte e ressurreição. Jesus, ele fez tudo para garantir a nossa salvação, não só a nossa, mas de todos que estão à nossa volta. Por isso, o que importa mesmo é que Deus nos escolheu para sermos salvos mediante a fé em Jesus. Que Deus então nos dê forças, que Deus nos dê coragem para se posicionar e viver a sua vontade, com amor, com alegria, pois não importa a situação, Deus está perto daqueles que o amam. O nosso Deus é um Deus de vivos, e diante dele e com ele, nós não precisamos temer nada. Deus está chamando. Você está disponível? Vamos! Jesus disse: ide e fazei discípulos